eu me sinto tão parte do espinhaço que é como se eu fosse até uma planta dele. A imponência do espinhaço aqui em Conceição, ela te conecta o tempo inteiro, né? Todo lugar que você olha, tá ele aí para parte do espinhaço para te lembrar, né, que isso tem que ser preservado. Quando nós passamos de carro rapidamente ou de ônibus, nós não temos a menor noção do que é o espinhaço, do que é a vida entre essas rochas ou sobre essas rochas ou sob essas rochas. Na verdade, o espinhaço é especial também que faz você olhar para baixo, faz você ver que há uma quantidade enorme de espécies ali, mas são pequenas. Enquanto nas florestas da Amazônia, da Mata Atlântica, você tem que olhar para o alto, aqui você tem que olhar para baixo, para ver o tão delicadas são essas formas de vida que precisam crescer sob essas condições climáticas extremas que essas montanhas propiciam. Eu acho o termo espinhaço muito interessante, é um termo antigo que remete às primeiras descrições do tempo do Brasil colônia, quando Minas foi descoberto. Percebeu-se o alinhamento dessas serras formando a Cordilheira Norte-Sul. E eram serras que se perceberam muito desgastadas, muito rugosas, né? Tudo muito cheio de altos e baixos. Então quem olhava de cima percebia que esse alinhamento Norte-Sul é como se fosse uma espinha de um bicho qualquer morto que tivesse deitado ao chão, formando um espinhaço. Uma simbologia muito apropriada, porque o que sobra da degradação de um corpo ao chão são os seus ossos, né? E a Cordilheira do Espinhaço é precisamente o que sobrou desse processo erosivo de degradação de coisas muito mais altas que existiam antes. Só sobrou aquele osso, aquela ossatura, né, alinhada norte-sul. E isso é que é fascinante do espinhaço. Ela não é uma montanha que as forças internas da Terra jogaram para cima. Não. Ela é uma montanha que é montanha porque resistiu às forças externas e não conseguiram erodir ela. Então a gente tem vamos dizer assim, um diálogo estreito entre a natureza da rocha, a natureza do solo e a vegetação que cobre, né, essa paisagem. Isso tudo mostra a complexidade do que é um bioma e do que é uma transição entre biomas. Paisagens diferentes, heterogêneas, complexas, com certeza se traduz, a gente já sabe disso, tem medidas disso em conservação de diversidade, de biodiversidade. Ao todo são 32 áreas, né, e que a gente tenta conectar essas áreas e trazer elas para um contexto das unidades da região, de forma que a gente tenha formação de corredores, que a gente tenha vegetação nativa contínua para aumentar a capacidade de suporte dessa área, que a gente tenha mais diversidade. Quanto maiores essas áreas conectadas, melhor para tudo, né, para as plantas, para os animais. Essas áreas são distribuídas em vários municípios, né, a gente tem área em Congonhas do Norte, Carmésia, Dom Joaquim, Conceição do Mato Dentro, Mariana, Morro do Pilar. E é um desafio a gente fazer a gestão de tudo isso. Essa interação com os entes públicos e privados da região, né, a participação dos conselhos de parque, conselhos de unidade de conservação e esse entendimento de como que a gente pode melhorar essa integração das áreas dos parques públicos com os privados e com as RPPNs, não só nossas, mas de outros também que existem na região aqui, é muito interessante. Aqui chama Bucânia. Essa região aqui, ela já foi, tipo assim, muito movimento, entendeu? O pessoal que morava aí era
trânsito para lá, para cá. Tinha escola ali em cima mesmo, entendeu? Que tinha fazenda ali em cima. Só que hoje, a mineradora comprou e tá isso aí, tá protegido, entendeu? A água parece que aumentou mais, a natureza cresceu mais. É um lugar muito importante, entendeu? Isso que era tudo que é mato antigamente, era boi andando por campo afora aí, hoje acabou. Tá tudo aqui benção. Bonito, preservadinho. E aí que é bom, né? E se vocês puderem tentar comprar mais terra aí na região para preservar mais, eu apoio isso. Eu trabalho para a Anglo American desde 2008, quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro estudo aqui no Minas Rio. A cada dia que a gente tem um projeto novo, uma missão nova, é uma oportunidade de gerar conhecimento e de fazer diferente. Eu acho que o que me desperta e o que me deixa tranquila enquanto técnica em trabalhar com eles é essa responsabilidade ambiental e esse foco em sempre contribuir e não fazer só aquilo que a lei me obriga, do algo mais, de poder investir em pesquisa, de poder gerar conhecimento e de gerar dados e resultados que vão fazer o futuro depois, tanto para a questão da flora quanto para a fauna. Descobrir uma espécie nova é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com um taxonomista. Num ambiente tão único quanto os campos rupestres, ainda há muito o que descobrir. Várias e várias plantas estão ocupando nichos ambientais muito relictuais. Aqui nós encontramos plantas que são um testemunho de eras geológicas passadas, quando a paisagem era diferente, quando o clima era diferente, essas plantas já existiam. E isso nos dá o conhecimento de como proceder em tudo que acontecer com a Terra, com a mudança climática. A humanidade vai precisar de conhecer muito bem o que a natureza está aí deixando para a gente. Trazer ela para o viveiro e ela ser direcionada para uma área de recuperação e você vê que ela está lá ainda viva e crescendo, isso completa esse ciclo e a gente vê o resultado desse trabalho e fala assim, olha, é um resultado positivo. Essas plantas vêm para a gente pequenininha, eles mesmo doam para a gente, nós cuidamos delas e depois eles compram, né? Que é para reflorestamento. Igual nós tem ali, a metade da reserva ali. Na reserva tem água, nós tem que cuidar, porque senão nós não tem água para aguar nossas hortas, que a nossa água vem de lá, né? Então se nós não cuida, acaba. E tomara que quem põe lá na terra ponha com amor. Porque com amor ela sai daqui. No meu dia a dia eu acompanho os programas de monitoramento relacionados à fauna e a Anglo desenvolve, dentre vários programas, o programa de monitoramento da fauna. Aí são feitas campanhas trimestrais, de 3 em 3 meses vem cada especialista do grupo
faz a campanha buscando abranger a estação seca e chuvosa para conhecer a diversidade dessas espécies que tem na região. Esses estudos são muito importantes, principalmente para a gente que é da região, porque a gente conhece um pouco mais sobre a nossa história, sobre a nossa origem, sobre o que ocorre ao nosso redor, né, sobre as espécies que ocorrem. E talvez tenha uma espécie que é ameaçada e você tem no seu quintal, então você vai ter um cuidado maior, você vai ter um carinho maior por aquela espécie. Eu sou apicultor, vivo basicamente grande parte do que eu produzo vem da natureza, das abelhas. Uma história que já vem há mais ou menos uns 2 séculos, que veio na família, de geração. Os meus avós eram apicultores. Essa atividade passou para os outros descendentes, meus tios. Ao longo deste período que nós estamos trabalhando nessas áreas, a gente percebe também um crescente aumento também na produção, porque se tem mais flores, a tendência é aumentar a produção. Então a gente observa também isso dentro dessas áreas que a gente trabalha, essas áreas preservadas. Todo e qualquer benefício que a gente traduzir para aquela região, para aquelas pessoas, nós estamos falando de benefício para nós mesmos também, como pessoas, não é como empresa não, é como pessoa que vive naquele ambiente. Então as perguntas são essas, eu acho. Que vizinho você quer ser, que empresa você quer deixar para o futuro, para quem eu quero gerar benefício, E a resposta eu acho que vai estar no mais amplo possível, O maior número de pessoas que eu puder beneficiar, através do nosso empreendimento, através das nossas ações, eu acho que é o norte que a gente tem que ter nos nossos projetos. Eu me sinto filha do espinhaço e guardiã do espinhaço, Eu nasci na região do espinhaço e hoje eu posso desempenhar minhas atividades contribuindo para a preservação do espinhaço, contribuindo para a guarda da biodiversidade que tem na região, das espécies de plantas, da cultura. Então eu me sinto as duas coisas, tanto filha como guardiã. A Lapa do Fogão hoje ela está inserida, ela é inserida dentro da nossa área industrial e ela é usada como um trabalho de educação patrimonial. Então lá se fala, se conta a história, Como na região de Conceição Mato Dentro tinha muito pouca pesquisa de arqueologia, as pesquisas da universidade eram mais concentradas em Diamantina e na região aqui de Lagoa Santa, Então Conceição ficou um lugar meio assim, sem informação. E com o advento do projeto e das pesquisas para licenciamento, aí saltou aos olhos aí a ocupação do homem nessa região, do homem primitivo aí. E que se tem as hipóteses, na época geraram algumas hipóteses, que o homem da região de Diamantina, o São Francisco, que ele ia até Lagoa Santa, pelo material que foi encontrado, tem essas hipóteses, e que a Lapa do Fogão realmente foi uma oficina lítica, é um lugar de produzir ferramenta, porque tinha muita matéria-prima na região, muito quartzo, e dava uma ferramenta com corte muito bom. O sistema Minazio, ele é um empreendimento construído pela Anglo American, um dos maiores ativos operacionais da Anglo American no mundo, que consiste de uma operação integrada de mineração, desde a mina, passando pela usina de beneficiamento, o seu modal logístico, que é o mineroduto, até o porto, que fica ali no norte fluminense. Então, você tem ali uma infraestrutura completa de produção e exportação de minério de ferro. A região onde o Minazio, particularmente a mina e a usina de beneficiamento se instalaram, ela faz parte ali da cadeia do espinhaço, que é a cordilheira brasileira, Ela se estende de Minas Gerais até a Bahia, E é uma das regiões mais bonitas do país, E que não tem uma tradição de mineração de ferro, diferentemente, por exemplo, do quadrilátero ferrífero, Aquela região ali de Ouro Preto e Mariana, Então, essas ações de conservação, ela cria uma cultura de valorização para as pessoas da região, incluindo
os funcionários da Anglo American que estão ali como parte da comunidade, né, para que aquilo seja difundido, a sua importância, né? São tesouros que estão ali a serem descobertos e melhor explorados, ao mesmo tempo que conservados. A mineração certamente ela causa impactos, e o primeiro esforço é a hierarquia de mitigação. O DNA de sustentabilidade tem que estar na origem do projeto. A gente precisa trabalhar em conjunto com planejadores de mina, e é isso que a Anglo American faz, que conheçam de sustentabilidade, que ouçam os especialistas e que coloquem a sustentabilidade na mesa no momento em que o projeto é desenhado. Pensando naqueles impactos que não podem ser evitados, a gente imagina a noção de compensação. E a gente pode simplesmente compensar, mas a gente pode ir muito mais além. Hoje em dia, a gente não pode mais falar da noção de simplesmente zerar os impactos que existem no ambiente ou de simplesmente buscar equilíbrio. A gente precisa ir além. Portanto, a Anglo American trabalha absolutamente alinhada a esse conceito de impacto líquido positivo. O impacto líquido positivo diz que nós buscamos gerar no território um impacto sobre a biodiversidade positivo, trazer ganhos, que a gente não apenas compense os impactos que são causados pela atividade natural da mineração, mas que a gente constitua por meio de tecnologia, por meio de gestão integrada de territórios, por meio de gestão de biodiversidade, por meio principalmente do trabalho integrado e conjunto com outras partes interessadas, a sociedade, os poderes locais e o terceiro setor, que a gente consiga efetivamente restaurar sistemas, regenerar sistemas e criar um impacto que seja efetivamente positivo, gerando com isso um legado para a comunidade que nos recebe. Eu acredito muito no potencial do Brasil enquanto país minerador. Nós temos que valorizar o patrimônio do mineiro enquanto estado minerador. E o espinhaço é um tesouro que ele pode ser ainda mais valorizado, né? Do Pico do Itambé, né, até o Morro do Pai Inácio, né? Como que a gente pode fazer com que a atividade mineral ande lado a lado com a preservação e com a valorização das nossas regiões? Eu tenho muita convicção que o que a gente tem feito no Minasio, né, apoiando os estudos, descobrindo mais sobre a região, né, gerando renda, gerando emprego, situações dignas para aquelas pessoas que estão ali, muitas delas por décadas na família sem alternativas, né, isso tudo ande junto, né, que a gente valorize ainda mais o nosso tesouro ambiental, o nosso tesouro cultural da região do Espinhaço, ao mesmo tempo que a gente traga desenvolvimento, traga crescimento, esperança e oportunidades através de uma atividade industrial regular, global, né, e com as melhores práticas incorporadas.